Fala, investidores! Jaime Francisco na área falando com vocês. Tranquilos? Galera, se vocês não me seguem lá no Instagram, Jaime Investidor, e aqui também no YouTube com o Bolsa Sem Mistério. A minha ideia hoje é mostrar para vocês como eu faço para analisar um ativo, para analisar uma empresa ou um potencial negócio. Vou mostrar para vocês que não tem muito mistério, não tem segredo, tem o quê? Estudo, conhecimento, você conhecer o potencial negócio que você quer investir. Não simplesmente abrir um site, olhar múltiplo X, múltiplo Y, isso, aquilo e já tomar uma decisão por isso. Conheça o negócio, investigue, veja todos os detalhes. E que detalhes são esses? Nesse vídeo eu vou mostrar o que eu levo em consideração, o que eu acho importante antes de investir em uma empresa. Lembrando o seguinte, não existe uma verdade absoluta. O que é importante para mim pode não ser para você, pode não ser para ele, e o que for importante para ele, para mim também pode não ser importante. Então vamos lá. Por exemplo, lojas Renner. Lojas Renner. Próximo da sua casa com certeza tem um shopping e nesse shopping tem uma loja da Renner. Vou fazer o seguinte, como eu começo analisando uma empresa? Você me fala, Jaime, o que você acha de lojas Renner? Como que eu faria para analisar ela? Primeiramente, eu entraria no RI da Renner, relação com investidores. Por quê? No RI das empresas tem muita informação bacana. A estrutura da empresa, as empresas do grupo, as marcas, enfim, tem muita coisa interessante, muita coisa importante que por lá você já pode começar a conhecer da empresa. Vamos a lojas Renner. Deixei aberto aqui, galera, o RI da Renner. Mas é claro, eu vou aparecer bem no cantinho aqui para a gente poder fazer essa análise junto, bate-papo, olho no olho. Lojas Renner, considerada a 9ª marca mais valiosa no varejo da América Latina. Opa, ponto positivo. Levando em consideração o tanto de lojas que nós temos, sendo a 9ª, já é um bom indicativo. Mas é só isso? Não, estou longe de tomar qualquer decisão ainda. Vamos saber aqui, as empresas do grupo Renner, Camicado, Yukon e Realize. A Yukon eu conheço, eu comprei uma camiseta na Yukon já tem mais ou menos uns 8 anos. E a camisa tá ótima, de ótima qualidade, não rasgou, não fez buraquinho, não perdeu cor, permanece perfeita praticamente. Ponto positivo, o produto da empresa é bom, empresa do grupo. Mas é só isso? Calma, tá muito ansioso, faz igual eu. Igual a mim no caso. Bebe uma aguinha. Vamos olhar aqui no institucional, sobre lojas Renner. Vamos ver o que tem a falar. Sobre lojas Renner, vamos baixar aqui e aí você começa conhecendo. A Lojas Renner S.A., Sociedade Anônima, é a maior varejista de moda do Brasil. A companhia, constituída em 1965, foi a primeira corporação brasileira com 100% das ações negociadas em bolsa e está listada no Novo Mercado. Opa, Novo Mercado. Eu vou falar um pouquinho do Novo Mercado daqui a pouquinho. Grau mais elevado entre os níveis diferenciados de governança corporativa. Novo Mercado é um dos índices de governança onde ele traz o quê? Muito mais transparência, muito mais equilíbrio entre os majoritários e os minoritários. Ponto positivo para lojas Renner. Agora sim, eu não vou ler tudo isso daqui, apesar que é curtinho, né? Em 2017, as lojas Renner deu mais um passo importante ao inaugurar sua primeira operação fora do país, no Uruguai. Opa, expandiu, só não tá mais só no Brasil. Expandiu para fora também. Ponto positivo, mas a gente está bem longe ainda de poder tomar qualquer tipo de análise. Vamos ver o histórico? O que tem de bom aqui para mim? Aqui tem várias informações, início da expansão, pioneirismo em 2002, mais um importante passo foi Enfim, vai no RI da empresa, dá uma analisada, dá uma estudada, o que tem a dizer, mas não pesquisa só lá não. Procura outros lugares falando da empresa. Vai no RI, conhece a empresa, conhece como ela começou, conhece a estrutura dela. Aqui, falando bastante coisa da Renner, coisas bem legais aqui, A gente volta um pouquinho, fundamentos corporativos, vamos ver o que tem aqui pra gente. Encantar a todos é a nossa realização. Tá aqui missão, valores, enfim, bastante coisas interessantes tem dentro do RI da empresa aqui, Vamos ver o que mais tem aqui. Instituto. Vamos ver se abre outra aqui, tá aqui, mais um pouquinho de Renner. Seguimos juntos, lojas Renner também está nessa corrente.
enfim, os projetos que a empresa tem, ó, 802 projetos executados, opa, ajudando muitas pessoas, enfim, investindo bastante. Vamos voltando aqui. Daí a gente volta para cá, vamos ver o que mais tem de importante aqui. Aqui a gente já viu, negócios da Renner, aqui ó, fala das empresas, vamos para a Yukon. Ó, Yukon é uma marca especializada em moda jovem. Sim, eu sou muito jovem. Como eu falei, eu comprei uma camiseta lá na Yukon, já tem mais ou menos uns 8 anos, e a camisa está intacta, está perfeita. Mostra o quê? Qualidade da empresa. Isso aqui tem no shopping lá de Alphaville, no shopping Tamboré. É uma loja muito boa, por sinal. Não sei como está atualmente, né? Aqui, ó, investidores. Vamos ver aqui os investidores. No caso, eu, você, nós, a companhia. Vamos ver aqui, ó, visão geral. O que tem de importante aqui para a gente analisar? Ó, até esse vídeo, galera, ele pode até demorar mais um pouquinho. Só que ele é importante por quê? Porque você vai conhecer como você faz para seguir um passo a passo, uma metodologia, conhecer realmente a empresa. Porque não adianta só você abrir, por exemplo, uma postagem no Instagram e olhar lá, empresa Y, empresa X. Empresa Y, PL de não sei quanto. A outra PL de não sei o que. A outra DI, dividend yield de não sei do que. A outra X. Não dá para você analisar uma empresa só por isso. É uma análise o quê? Muito rasa, superficial, sem profundidade nenhuma. Você não vai conhecer a empresa, não vai conhecer o potencial dela. Isso que a gente não chegou nem nos números ainda. Não tem conta ainda, não tem número, não tem o ROI, a gente não viu o ROI ainda, a gente não viu histórico de lucro, a gente não viu nada disso. A gente está primeiro conhecendo a empresa. Eu gosto sempre de falar para as pessoas que me perguntam, não ficar olhando só simplesmente para análise fundamentalista separada. Então você olha um PL disso, você olha um ROI daqui, uma margem disso, você já toma as suas conclusões. Não olha o setor, não olha as coisas certinho. Por exemplo, empresas de varejo, a margem não é alta, mas a empresa precisa ganhar do quê? No giro. Então quanto mais ela girar esse estoque dela, girar essa margem, mais ela vai ter de rentabilidade, mais ela vai ter de lucro. Então não dá só para você olhar uma empresa, a margem está baixa, mas você pesquisou por que a margem está baixa? Qual é o segmento da empresa? São várias coisas que a gente precisa levar em consideração. Vamos lá, estrutura da governança. Está aqui, ó. Assembleia dos acionistas, aqui ó, que você conhece a estrutura da empresa, como que a empresa funciona, como que ela trabalha, e aqui tem um textão, são várias coisas. Eu estou mostrando como você pode fazer. Aqui eu não pretendo investir na Renner ainda, tá no meu radar, estou analisando de perto, lembrando que eu não faço recomendação de compra. Mas, por exemplo, você quer investir em uma empresa, você vai fazer esse passo a passo que eu estou fazendo aqui, para poder conhecer ela melhor, para depois você partir para os números. E já já eu vou mostrar onde você pode ver esses números. Aqui tem várias informações, ó. Composição acionária, administração, enfim, são várias coisas. Ações, vamos ver ações. Cobertura dos analistas, bonificações, dividendos. A Renner eu não sei se ela está atualmente distribuindo bastante dividendos, por quê? Algumas empresas elas são de crescimento e outras empresas já estão consolidadas. Geralmente as consolidadas distribuem mais dividendos. Por quê? Não tem muito mais para onde crescer. Agora você pega umas empresas de crescimento, você vai ganhar na valorização desse ativo. Então é diferente, você pode buscar dividendos ou você pode buscar ganhar empresas de crescimento. Tá aqui um textão enorme, não vou ler, porque né, senão o vídeo vai ficar gigantesco, mas é muito importante isso. Aqui, ó, balanços anuais. Vamos ver aqui o balanço da Renner. Eu lembro que a Renner teve um lucro líquido, acho que de 14 milhões nesse primeiro trimestre de 2020. É pouco? É pouco. Só que não fechou no vermelho, não teve prejuízo, dado as circunstâncias que a gente está passando atualmente. Não ficar no prejuízo já mostra que a empresa realmente tem uma certa força. Tá aqui, ó, várias planilhas. Isso você com calma, quando você for analisar o seu ativo, você pode dar uma olhada. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Ó, balanços, press releases. Vamos ver aqui, ó. O press release. Aqui, ó, primeiro trimestre de 2020. Vamos abrir para a gente dar uma olhada aqui por base para a gente analisar. Lojas Renner, resultado.
Tá aqui, vamos descendo um pouquinho. Cadê os números? Quero números, tá aqui, ó. Vamos lá. Analisa comigo aqui na tela. Geralmente nesses balanços, o que eles fazem? Eles comparam, às vezes, o primeiro trimestre do ano anterior com o nosso ano atual. Ou esse trimestre atual com o último trimestre do ano anterior. Sempre faz uma comparação assim para poder avaliar a evolução que teve. Teve análise horizontal e análise vertical. Análise horizontal você vai analisar quanto do ativo teve de valorização, ou se caiu, enfim, para você analisar a evolução do ativo. Aí a gente pode analisar aqui, ó, receita líquida das vendas da mercadoria. Teve uma variação, como eu falei, de 6,1%. E como você faz para calcular isso? Então vamos rapidinho. Você pega o número atual, valor atual, divide pelo anterior, do ano anterior, menos 1 vezes 6. Aí você vai ter a variação que teve nesse tempo, certo? Entenderam? Atual, valor atual, divide pelo do ano anterior, menos 1 vezes 100. Aí você vai ter a variação que teve. O que mais de importante a gente pode analisar aqui? Ó, o EBITDA. Vamos ver o EBITDA. O EBITDA nada mais é do que o potencial geração de caixa da empresa. Não é a geração em si, é a potencial, incluindo depreciação e amortização. Daí quando você pega e tira a DA, aí vira o EBIT, que no caso é efetivamente quanto que gerou com a sua atividade fim a empresa. Se a atividade fim dela é vender calçado, então o EBIT dela tem que ser operacional com a venda de calçados. Tem várias situações, tem o financeiro, lucro financeiro, lucro operacional. Sempre importante que seja lucro operacional, certo? Lucro operacional, porque vem da operação, mostra que foi o quê? Um lucro sustentável. O que mais a gente tem de importante aqui? Ó? Lucro líquido, para você ver. Lucro líquido da Renner em 2020 no primeiro trimestre, 10,4 milhões. E no primeiro trimestre de 2019, 161,6 milhões. Para você ver, ó, caiu cerca de 93% esse lucro que a empresa teve. Devido a tudo isso que a gente está passando atualmente, você já sabe. Então, com o fechamento das lojas, acabou impactando bastante as lojas Renner. Então isso é outra questão que você também tem que ficar de olho. É um setor perene? É um setor que em crises vai conseguir se manter, como por exemplo de energia, que tem uma previsibilidade de receita muito grande, como é o setor bancário, empresas de setores que a gente fala perenes, que mesmo apesar das crises, conseguem até se manter. Aqui, ó, o que mais importante a gente tem aqui, ó, margem líquida caiu bastante, a gente entende perfeitamente. E é outra questão também, que as empresas começam a ver o quê? Os seus modelos de negócio, começar a apostar mais no digital. Empresas como Magazine Luiza estouraram no norte nessa quarentena que a gente está passando. Empresas, até a própria Via Varejo, conseguiu também umas vendas bastante interessantes, apostando no quê? No online, no digital. Então a empresa que não tiver no digital, que tiver 100% no físico, vai acabar em algum momento se dando muito mal. Então fiquem de olhos bem abertos nisso. Enfim, essa é mais uma parte aqui, ó, tem um balanço e aí seria algo muito mais extenso para a gente poder avaliar. Pretendo então pegar e fazer um vídeo específico sobre balanços também, não é tão difícil assim, é só ter um pouquinho de atenção que a gente consegue. Vamos fechar aqui. Beleza, voltei aqui para cá, vamos ver. Você precisa, ó, destrincha o site do RI da empresa, tem muita informação bacana. Lembre-se o seguinte, é o seu dinheiro que você pretende investir. Então saiba onde você está investindo, por que você está investindo. Até agora a gente só viu pouca coisa de números, a gente só deu uma analisadinha por cima do balanço da Renner. Agora a gente vai, sabe para onde? Sabe para onde? Deixa eu colocar aqui na tela. O site do Fundamentei, para a gente poder analisar o que? Maravilha, agora aqui, ó, vamos analisar no site do Fundamentei, é um site bem legal, eu recomendo. Tem a versão gratuita e tem a versão paga. Na versão paga você consegue ver, por exemplo, o histórico de lucros de todos os anos na empresa. Da versão gratuita você consegue dos últimos 5 anos, que já dá até para fazer uma análise bem legal. Ó, voltando para cá, vamos lá.
Lojas Renner, fundação dela, todas essas informações você também consegue lá no RI. Aí você desce aqui, tem algumas informações para você já começar a pensar. Ó, o novo mercado, índice mais alto de governança, mostra o quê? Maior transparência. Tem o novo mercado, nível 1, nível 2 tradicional, tem o Bovespa+, são vários níveis de governança, e aí a gente precisa destrinchar cada um deles. Eu uso o novo mercado como análise. Por quê? Como eu falei, é o índice mais alto de governança corporativa, é aquele que garante uma maior proteção para mim e para você, que somos sócios minoritários. Então o novo mercado traz mais transparência nos balanços, nas divulgações, traz também uma maior proteção. Falando em proteção, a gente parte para o tag along. O que seria o tag along? O tag along nada mais é do que um mecanismo de proteção. Quando você pensar em tag along, imagina a proteção. Vamos a um exemplo prático. Vamos lá. Se o controlador principal da empresa quer vender ela por R$10 e o tag along for 100%, você tem o direito de receber o mesmo que ele vendeu. Ele vendeu por 10, o tag along é 100%, você recebe 10 nessa venda. Agora, se ele vende por 10 e o tag along for 80, você recebe 80% do valor que ele vendeu, ou seja, R$8. Vamos sempre pensar em tag along como uma maior proteção para a gente. É sempre bom. Nós que somos minoritários, é sempre bom a gente se proteger. Aí a gente parte aqui para o free float. O free float nada mais é que a quantidade de ações ou a porcentagens disponíveis em circulação no mercado. Então, quanto maior esse free float, significa que é bom, porque tem mais negociações, você tem mais possibilidade de vender, de comprar, de valorizar esse ativo. Mas também a gente tem que ficar de olho, às vezes a empresa tem um free float baixo. E dessa forma você imagina, então vai ser difícil. Não. Olha o volume de negociações, a quantidade de milhões que foi negociado. Se for um valor alto, significa que tem liquidez. Então você não vai ter problema em comprar nem em vender. Então sempre fique de olho. Essa parte aqui é fundamental da governança. Eu sempre olho porque é muito importante, é extremamente importante. E aí em questão da governança eu pretendo postar vídeos falando, mas se você fizer uma rápida pesquisa aqui no YouTube você consegue encontrar bem detalhado. Aqui também no meu canal eu montei um curso do zero à ordem de compra, já está totalmente disponível e gratuito aqui no meu canal, onde você vai ver eu destrinchando um pouquinho melhor essa parte da governança. Então corre lá e dá uma olhadinha também, assim que acabar o vídeo. Outro fator importante, sócios majoritários. Quem são os majoritários? JP Morgan. JP Morgan, com certeza você conhece, um dos grandes bancos do mundo que a gente tem. Eles não iam colocar a grana deles em qualquer negócio, concorda comigo? Empresas como Itaú, Bradesco, olhe sempre quem que está investindo na empresa. Por exemplo, se você vê uma empresa gigante investindo em outra, não estou falando que você já tem que ir comprando. Estou falando que você tem que acompanhar um pouco mais de perto. Por quê? Se a empresa grande está investindo aqui, alguma coisa tem ali. Eles têm estrutura, têm profissionais muito capacitados para poder fazer essas análises. Então eles vão ficar de olho. Espera aí, eles não estão investindo ali à toa. Alguma coisa está acontecendo. E aí você pode começar a acompanhar mais de perto. Aí reclame aqui a nota. Isso aqui também eu gosto bastante de analisar. A gente pega aqui, vamos pegar de 2015 para cá. A empresa deu uma valorização muito bacana. Sempre subindo. Tem as quedas, que é normal, mas sempre está subindo, crescendo. Recentemente bateu R$33 no auge, lá em março, quando começou paulada atrás de paulada, sabe? Aqueles circuit breakers que não acabava nunca. Enfim, a empresa mostra que no longo prazo ela consegue subir, ela consegue crescer. Isso aqui é muito importante de você analisar também, o histórico da empresa. Aqui tem também o retorno histórico que eu falei, em 22 anos, quase 11.000% de valorização nesse período. Aqui, lucro cotação, cotação segue, já deve ter ouvido isso. Cotação segue lucro. Se a empresa dá lucro, a cotação acompanha. Então aqui mostra que estão bem casadinhos, subindo bonitinho, uniforme, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Aí a gente, deixa eu ver o que tem mais importante aqui, negócios. Lembra que eu estava falando da questão
do volume, falando da liquidez, ó. Teve mais de 20 mil negócios, totalizando quase 230 milhões hoje. O volume, mais ou menos, ó, 5 milhões de ações negociadas. Enfim, isso aqui é muito importante de olhar também. O número de investidores, ó, 22 mil pessoas investem, pessoas físicas, no caso, investem nas lojas Renner. Agora aqui, vamos falar de número? Agora é importante, vamos falar de número. Eu gosto de pegar, galera, mais ou menos dos últimos 10 anos. Por quê? Nos últimos 10 anos, a gente consegue pegar como que foi a empresa, a evolução dos lucros, já dá para ter uma noção bem legal do que é a empresa. Agora, por exemplo, 2010, ó, patrimônio líquido dela de 2010 e como está em 2019. Mais que dobrou, praticamente triplicou nesse período de 10 anos. Isso é bom, lembrando que o patrimônio líquido, diferença dos ativos e dos passivos, igual ao patrimônio líquido. Receita, olha a receita como subiu. Meu Deus do céu, vamos pegar, ó. Praticamente triplicou também a receita. Isso é bom, receita sobe. Vamos ver se o lucro também sobe, daqui a pouquinho a gente vê. Ó, o EBITDA, lembra que eu falei do EBITDA, que é o potencial geração de caixa da empresa? Ó como o EBITDA também sobe. A depreciação e amortização também sobe, é normal com a expansão, crescimento da... Isso que dá você morar praticamente numa avenida. É moto passando, em frente da minha casa tem um CD, um centro de distribuição, que é caminhão passando o dia inteiro, a madrugada inteira. Mas enfim, vamos seguindo aqui, a gente é guerreiro. Ó, depreciação e amortização também. E aqui, lembra que eu falei que o EBIT é quando você tem a depreciação e amortização, você tira ela, vira o EBIT. Então tá aqui, ó, o EBIT, que é efetivamente a geração de caixa da empresa com a sua atividade fim. Ó, o EBIT, praticamente triplicou também, é sensacional. Repararam até aqui que sempre está subindo, receita subindo, patrimônio líquido subindo, EBITDA subindo, EBIT subindo. Vamos ver aqui mais também o que tem de importante. Lucro líquido. Ó, o lucro líquido também, de 2010 até 2019. Triplicou praticamente também. Então reparem, sobe receita, sobe patrimônio, sobe EBITDA, sobe EBIT, sobe lucro líquido. Ou seja, tudo subindo. Mostra que é uma empresa realmente muito boa, uma empresa que está crescendo. Longo prazo, isso é ótimo, isso é lindo. Agora aqui, ó, margem líquida. Empresas de varejo, eu até comentei um pouquinho, geralmente tem uma margem baixa. Por quê? Elas ganham no giro do ativo, no giro do estoque, nas suas vendas. Quanto mais venda, mais ela fatura. Apesar de ser uma empresa do ramo de varejo, olha só a margem da empresa Renner. Geralmente uma margem de 10, 15, 20 é espetacular. Olha só, a empresa sempre mantendo ali mais ou menos uma margem de 10, 9, 10, 12. É uma margem que eu considero boa, não vejo nada de difícil nisso, de dificuldade. O caixa da empresa também subindo bastante, dívida também subindo, mas o caixa também acompanhando, caixa total condição de conseguir pagar essa dívida, porque a empresa gera EBITDA, gera receita, a empresa gera receita operacional, gera lucro, a dívida está subindo, mas acaba não sendo praticamente nada do seu EBIT. Essa aqui, ó, dívida líquida sobre o EBIT, nada mais é de quantos EBITDAs ou EBITDAs você consegue para pagar as suas dívidas. Ó, aqui o D sobre L, que no caso é dívida líquida sobre o EBITDA, nada mais é do que quantos EBITDAs você pagaria a sua dívida. Quando esse número está até marcando aqui, quando é até 3 é bom. Das lojas Renner está mais ou menos 0,4, ou seja, o caixa dela consegue até suportar a dívida está maior, mas a empresa gera receita, gera lucro, então consegue tranquilamente, isso diminui muito o nosso risco. Vamos imaginar o seguinte, a gente tem que diminuir risco. Até aqui eu não vi risco nenhum em investir em Renner, você viu? Você vai seguir esse passo para todas as empresas que você vai analisar. Agora eu vou descer aqui, vamos ver o que tem mais de importante aqui, não... Tem basicamente nada, ó. Aqui a gente pode dar uma analisada para você ver o que eu falei. Patrimônio líquido cresceu ao longo dos anos, subiu bastante. A gente pega a receita, também subiu. EBITDA subiu. Lucro líquido subiu. Então assim, ó, o ROI também da empresa, o ROI, eu não falei do ROI. Ó o ROI aqui. Return on Equity.
Para nós, acionistas, o ROI é muito importante porque ele vai medir a nossa rentabilidade. Quanto de rentabilidade a gente teve nos últimos 12 meses? Sempre pegar dos últimos 12 meses. O ROI é um dos indicadores mais importantes que a gente tem que olhar. Por quê? Lucro líquido dos últimos 12 meses dividido pelo patrimônio líquido. Como a gente faz essa análise? Você divide. Ele vai significar a nossa rentabilidade dos últimos 12 meses. Um ROI acima de 10 significa o quê? Que nos últimos 12 meses o seu investimento teve uma rentabilidade de 10%, ou seja, está sempre acima da Selic, da sua taxa, do seu custo de oportunidade. Olha o ROI de Render, sempre acima de 20%. Isso aqui é espetacular, porque significa na prática que nos últimos 12 meses o seu investimento rendeu 20% no ano. Qual investimento hoje em dia que rende isso para você? Qual tem essa rentabilidade? Mas assim, rentabilidade passado não é garantia de rentabilidade futuro. Mas olha só, de 10 anos para cá, como que está esse ROI da Render? Então assim, é algo bem interessante, algo bem bacana de se analisar. O payout aqui, a porcentagem que vai pagar de proventos no caso de dividendos. Enfim, 85% é legal, no passado distribuiu 37%. Como eu falei, algumas empresas são de crescimento, outras são já consolidadas e é lá que você tem que buscar os dividendos. Não empresas de crescimento, porque elas vão distribuir pouquinho. Pouquinho porque ela vai pegar esse lucro e vai reinvestir, vai colocar no caixa, vai comprar empresa, vai investir em expansão. Enfim, a gente tem que ficar de olho nisso também. Finalizando por aqui, ó, vamos ver, ó, o caixa da empresa, ó, subiu também. Cadê a dívida aqui? Ó? Cadê a dívida líquida? A dívida chegou a ser grande, diminuiu bastante, depois deu uma subidinha, mas assim como eu falei, totalmente controlada. Certo, galera? Vamos voltar aqui para mim. É isso, galera. O vídeo acabou ficando bem extenso, ó, cerca de 29 minutos. Os próximos não vão demorar tanto assim. Por quê? Os próximos a gente já conhece o caminho. Então a gente só vai partir realmente para algumas coisas mais importantes, para os números. Mas assim, com esse vídeo eu espero ter ajudado vocês a conseguir entender o caminho que você pode seguir. Você percebeu? Não é só olhar um múltiplo Y, um múltiplo X. Ah, essa empresa está com PL maior do que essa aqui está menor. Não. Entende o que é a empresa, o que ela faz, o que ela vende, para quem que ela vende, qual que é o mercado que ela está, quem são os concorrentes dela, como que está o mercado dela atualmente. A empresa está no digital, não está no digital, quem é que está comprando da empresa, onde que está o mercado dela, certo? Depois de você entender tudo isso, entender a governança, quem são os gestores, depois de entender tudo isso, você parte para analisar os números. E aí você vê o histórico de lucros, evolução de patrimônio líquido, você pode olhar o ROI, as margens da empresa, enfim, são várias coisas que você tem que levar em consideração. Uma análise bonitinha, bem feita, leva em consideração tudo isso que eu mostrei para vocês, porque senão vocês vão cair naquela da análise do óleo. Olha que empresa tem PL, olha que empresa tem ROI, olha isso, e você não tem profundidade na sua análise. Não é difícil, mostrei para vocês que não é difícil. É preciso estudar um pouquinho para poder compreender, certo? Então espero que tenham gostado, se inscrevam aqui no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo.